mais santo, mais puro, mais livre, mais alto. Olá, boa noite. Paula entrou aí. Boa noite. Horas, hora da nossa live. Mais puro, mais santo, mais livre, mais alto, mais perto de ti, mais perto de ti, mais perto de ti, mais perto de ti, mais de ti, mais de ti, mais de ti, Senhor, mais de ti, mais de ti, mais de ti, Senhor. Olá, boa noite. Boa noite. Quem tá chegando aí pra mim, pode me dizer como está o som? Tá dando pra me ouvir bem? Boa noite. Kate, eu acho o nome. Boa noite. Vamos falar hoje sobre como viver em santidade na solteirice, né? Boa noite. Tá me ouvindo bem? O som tá bom? Sim, o som está ótimo. Isso, beleza. Ótimo. Vamos começar, né? Vamos começar aqui. Quem não vê ao vivo, depois vê aí, se eu conseguir deixar gravado. Mas quem já tá aí, manda aí um aviãozinho aí pras amigas, para poder estar assistindo aí essa live ao vivo, né? Vai dizendo aí pra mim de onde vocês são, o estado, né, que vocês são, pra eu saber onde é que a gente tá chegando aí com essa live, tá bom? Então eu fiz aqui nos stories uma enquete, né? Primeiro eu pedi pra vocês me darem sugestão sobre temas pra gente fazer uma live e dentre as sugestões teve esse tema, até como vocês se expressaram, né, foi assim, né, como viver em abstinência, né, tá muito difícil, e outra pessoa colocou assim, como controlar os hormônios na solteirice, né, no tempo de espera, e aí a gente traduziu isso aí pra, né, como viver em santidade na solteirice, né, tem colocado aí alguns posts falando sobre, né, se guardar, né, para o marido, né? Coloquei um post aí também, mais no início, se você olhar aí mais embaixo, né, do versículo de 1 Coríntios 7:34, que diz que a solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa, né? Tanto no corpo como no espírito. Então, no corpo e no espírito. E lá em 2 Coríntios 7:1 também vai dizer que aquilo que contamina o corpo, contamina também a alma, né? Então tá tudo ligado, corpo, alma e espírito, quer ver? Vou até ler aqui para vocês, pra gente começar. 2 Coríntios 7:1 diz assim: Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que possa contaminar o corpo e, por conseguinte, a alma, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus, né? Então, contamina o corpo, contamina também a alma, contamina o espírito, né? Nós precisamos ser santas, né? Tanto no corpo como no espírito. E quando nós somos santas no corpo, também somos, né?
você não pode contaminar o corpo, senão você contamina também a alma. Então tá tudo interligado, né? E nós vamos falar aqui um pouquinho hoje, né, sobre como é que a gente faz para vencer isso e viver uma vida de santidade realmente, né? E o primeiro ponto que eu quero tratar aqui com vocês é algo que... Boa noite, pessoal que tá chegando. Ó, tem gente do Paraná, Palotina, Paraná. Vai colocando aí, gente, de onde vocês são, para eu saber de onde né, vocês estão assistindo a gente aqui. Tudo bem, graças a Deus. Priscila, bem-vinda. Boa noite. Nós já demos aqui uma introduçãozinha, mas nós vamos começar agora, tá? Então, qual é o primeiro passo, né, pra gente viver em santidade? O primeiro passo, a primeira coisa, assim, que não pode faltar, né? Rio de Janeiro, bem-vinda. Glória a Deus, nós estamos lá no Rio de Janeiro, lá no Paraná, né? Deixa eu ver aqui, Paraná, isso. Legal. Então, gente, o que acontece? A primeira coisa que nós precisamos entender, a primeira coisa para viver em santidade, para a gente conseguir, né, viver uma vida de abstinência, né, para a gente conseguir aí, né, como é que faz para controlar os hormônios, como é que faz isso? Primeira coisa que você precisa fazer, que inclusive, não por acaso, né, dentro do curso Princesas do Reino, este é o primeiro módulo, né, e é o módulo que trata do primeiro mandamento. Qual é o primeiro mandamento? Anota aí, escreve aí, quem sabe. Qual é o primeiro mandamento? Né? A reflexão aqui do primeiro mandamento. O primeiro mandamento é amar a Deus. E o primeiro módulo que a gente faz lá no curso das princesas é amar a Deus. A gente divide em 3 tópicos, né? O amar, o temer e o se relacionar com Deus. Então, antes de qualquer coisa, eu estava até lendo aqui, pouco antes da gente começar, um texto que fala que não adianta a gente proibir, né? Proibir. Não faça isso, tá? Se você não fizer isso, vai dar certo. Se você não fizer aquilo, vai dar certo. Se você não fizer isso, aquilo, não. Sim, tem umas coisinhas que a gente precisa fazer ou não fazer, né? Mas, na verdade, tudo começa aqui dentro do nosso coração. Então, é preciso algo mais, né? E, a princípio, a primeira coisa que de fato nós precisamos é entender o primeiro mandamento, o amar a Deus. Se nós entendermos o que é o primeiro mandamento e se a gente de fato viver o que é o primeiro mandamento, aí a gente vai conseguir. Aí o resto a gente vai aprendendo e vai aceitando aquilo que são as ordenanças do Senhor. Então não há como você viver em santidade, você ter uma vida, né, de abstinência, uma vida santa, se você, em primeiro lugar, né, o primeiro mandamento, se você não cumprir o primeiro mandamento, que é amar a Deus. Agora, Dani, eu amo a Deus, todo mundo ama a Deus, né? Se você perguntar, você ama a Deus? A pessoa vai dizer, eu amo. Então, muito, assim, qualquer pessoa que você perguntar, é muito difícil você encontrar uma pessoa, não sei se ela realmente esteja aí envolvida mesmo com satanismo, com uma coisa mais pesada, mas as pessoas comuns, as pessoas, né, normal, né, é normal a pessoa dizer, eu amo a Deus, né, e as pessoas acham que amam a Deus. Porém, a Bíblia fala que amar a Deus é obedecer os mandamentos. É obedecer a Deus. Não existe amar a Deus sem obedecer a Deus. Então, nós vamos partir já para o nosso segundo ponto aqui. Então, nós precisamos amar a Deus. Amar é obedecer, né? Dentro do amor, né, tem o temor. O que é o temor? O temor é um profundo respeito. Já viu assim, tem alguma coisa que você não faz em respeito à sua mãe? Tem alguma coisa que você não faz em respeito ao seu pai? Tem alguma coisa que você não faz em respeito ao seu patrão? E tem alguma coisa que você faz em respeito? Entende? Então o temor reverencial a Deus, ele é um profundo respeito, né, a Deus, um profundo respeito. Quando você teme a Deus, quando você ama a Deus, você teme a Deus, você tem um profundo respeito.
Então, aquilo que ele fala é muito importante para você. Aquilo que ele ordena é muito importante para você, porque você o ama, porque você o teme. Então você obedece. E quando a gente ama, a gente também se relaciona. Qualquer pessoa que você amar hoje, eu amo minha mãe, eu amo meu namorado, eu amo meu namorado. A pessoa que você ama, você se relaciona com ela. É o natural. Nós nos relacionamos com quem nós amamos. Então, o primeiro ponto é esse. Precisamos amar a Deus. Amar a Deus. É o primeiro ponto. Se você entender e você viver o amar a Deus, você vai conseguir viver em santidade. Por amor ao Pai. Então, inclusive o curso, né? Eu fiz questão de colocar o título assim: Princesas do Reino por amor ao Pai, né? Então nós precisamos amar ao nosso Pai. Somos filhas do Deus Altíssimo, né? Temos um Rei a quem nós devemos honra e nós precisamos então amá-lo, e amá-lo é obedecer. Então, por amor ao Pai, somos filhas de Deus, nos comportamos como princesas do Senhor, vivendo em santidade por amor ao Pai, certo? Beleza, então tá bom, já entendi, eu tenho que amar a Deus, né, temer a Deus, me relacionar com Ele. Beleza, vamos pra frente. Qual é o segundo ponto? Segundo ponto, nós precisamos conhecer. Para obedecer, eu preciso conhecer. Eu vou obedecer o quê? Se eu não sei, né? Se eu não sei o que obedecer, o que eu vou obedecer? Então eu preciso conhecer. Eu preciso conhecer. E como é que eu faço para conhecer? Né? Como é que eu faço para conhecer? Calma que nós vamos chegar lá. Primeiro nós vamos parar aqui, vamos dar uma pausa aqui, um parênteses aqui, só pra gente falar, né? O nosso assunto hoje é viver em santidade na solteirice, tá? Eu quero ler para vocês aqui um conceito, né, facilmente encontrado na internet, você pode procurar aí, pesquisar e você vai achar esse conceito. Olha só, o que significa santidade? Você sabe qual é o significado de santidade? O que quer dizer isso? Olha só, a santidade se trata da separação e da renúncia daquilo que é considerado impuro, mal ou profano, a partir da dedicação a uma vida de devoção e consagração total a Deus. Qualidade ou virtude de santo, estado de santificação, virtude, pureza, religiosidade. Você percebe aqui que no conceito de santidade está também a pureza e está também virtude. Você sabe o que é virtude? Virtude é o oposto do vício. E o que são vícios? São hábitos prejudiciais. Hábitos ruins que prejudicam você e as pessoas ao seu redor é o chamado vício. A virtude é o contrário. A virtude é justamente hábitos bons, que tanto trazem bem a você, como trazem, né, algo de bom a quem está ao seu redor. Então, olha só o que é a santidade. O que é viver em santidade? Então, perceba que aqui também está envolvido a pureza e está envolvido a virtude, tá? E sobre santidade e pureza, estou preparando, né? Orem por mim para eu conseguir terminar isso logo, né? Estou fazendo um e-book de um estudo bíblico, né, sobre pureza e santidade. Eu acredito que quem está aqui nessa live, quem está assistindo, que se interessa por esse assunto, vai querer esse e-book, tá? Então, em breve, eu estou escrevendo ele ainda, mas, nossa, tá? É profundo, tá? É profundo, é uma coisa bem... O que a palavra fala sobre isso é tremendo, tá? Então, o que acontece? Voltando aqui. Então, nós já entendemos o que significa santidade, nós entendemos que tem a ver com pureza, nós entendemos que tem a ver com virtudes, que são bons hábitos, né? Hábitos bons que nos ajuda, né, a fazer um bem para nós mesmos e para as pessoas ao nosso redor. Então, nós vamos ver aqui como que Deus fala na sua palavra, né, sobre
né, a santificação. Olha só o que ele fala, né? Lá em 1 Tessalonicenses 4:3 vai dizer que a vontade de Deus, deixa eu abrir aqui, que eu preciso ler para vocês, gente. Eu preciso ler para vocês, porque como está na Bíblia. Lá em Tessalonicenses capítulo 4, verso 3 vai dizer assim: a vontade de Deus é esta, vossa santificação. Por isso, afastai-vos da imoralidade sexual. Perceba como a santidade e a imoralidade sexual, elas são opostas, né? Olha o que a Bíblia diz. A vontade de Deus é a vossa santificação. Por isso, afastai-vos da imoralidade sexual. E lá no verso 7, vai dizer assim, ó, no mesmo capítulo: pois Deus não nos convocou para a impureza. Percebe? Ele falou lá de santidade, aqui tá falando de pureza. Olha só como os assuntos estão entrelaçados, né? Mas sim para a santificação. Deus não vos convocou para a impureza, mas sim para a santificação. E o que é impureza, né? A pureza também está muito ligada à santificação, mas o que é especificamente a pureza, né? Puro é algo que não tem mistura. Olha só, olha esse conceito, né? Puro é algo que não tem mistura. Então, quando nós temos Deus na nossa vida, é o que Ele ordenar, é o que Ele mandar. Nós estamos aqui para servi-lo, para obedecê-lo, para amá-lo. Não tem mistura. Não tem outra coisa que vai mandar no meu coração. Não tem outra coisa que vai ser o primeiro lugar no meu coração, que vai estar no trono do meu coração. E por isso que eu comecei já falando de amar a Deus. Você ama a Deus em primeiro lugar, esse é o primeiro mandamento, é o que nós temos que obedecer em primeiro lugar, amar a Deus, e amar a Deus é obedecer. Então, percebe? Tá tudo muito ligado, tá tudo muito ligado. Então, Ele não nos convocou para a impureza, mas sim para a santificação. Percebe? Tá tudo ligado, tá tudo ligado. Mas então vamos lá. Ah, tá bom, já entendi isso aí, beleza. Mas como é que eu faço? Como é que eu faço? Me dá a solução. O que eu faço para eu viver em santidade, em pureza, em obediência a Deus? Nós vamos lá para o Salmo 119, né? Que diz assim, no verso 9, diz assim: como pode o jovem, olha que interessante, porque esse salmo ele direciona especificamente ao jovem. Por quê? Porque o jovem, essa fase da gente de juventude é que é a fase mais, né, difícil, né? Quando a pessoa vai chegando à idade, vai ficando mais velha, ela não tem mais tanta necessidade, os hormônios, né, já não são mais a mesma coisa como são agora na nossa juventude, né? Então tem tudo a ver aqui com a gente, somos jovens, somos solteiras, né? E temos, né, o nosso corpo, Deus nos fez, né, seres sexuais, né? Nós temos as nossas necessidades, mas, assim como no conceito aqui também fala, né, sobre a renúncia, a santidade tem a ver com a renúncia, né? A palavra fala que nós temos que oferecer ao Senhor os nossos corpos como sacrifício vivo e santo. Sacrifício, ou seja, porque não é fácil. Não é fácil, tá? Mas o que a palavra diz? A palavra diz que a gente precisa fazer morrer, né, a nossa natureza pecaminosa. Mas calma que nós vamos chegar lá. Peraí. Vamos aqui primeiro lá para Salmo 119, que diz assim, né? Vamos lá, vamos descobrir o segredo aqui. O que a gente tem que fazer? Vamos lá. Salmo 119, 9 diz assim: como pode o jovem manter pura a sua conduta? Olha só, exatamente o que a gente está falando. Viver em santidade. Como que eu vou manter pura, né? Como o jovem vai manter pura a sua conduta? E sabe qual é a resposta? Que está lá em Salmo 119. Olha que coisa. Olha só o segredo aqui. Vivendo de acordo com a tua palavra. Não dá para viver, para manter pura a nossa conduta, se a gente não conhecer e obedecer, que para obedecer a palavra de Deus, você precisa conhecer a palavra de Deus. Então nós precisamos o quê? Precisamos ler a palavra. E mais do que ler, nós precisamos o quê? Estudar.
estudar a palavra. E a própria palavra diz, né? Que a gente erra por não ter conhecimento. Que a gente erra ao não ler as escrituras. Então nós precisamos estar antenados com a palavra de Deus. A gente precisa saber, a gente precisa entender, para viver uma vida de santidade, é o que está aqui na palavra de Deus. Então não tem um atalho, não tem algo mágico, né? Não tem. O que nós precisamos fazer é buscar a Deus, ler a palavra de Deus, aprender. A Bíblia fala também que Ele mesmo nos ensinará. Através da leitura bíblica, quando você lê a Bíblia, a sua leitura é uma leitura viva. Ela não é uma leitura como quando você lê um livro de uma matéria qualquer, quando você lê um livro de romance ou quando você lê um livro qualquer. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Então, quando você está lendo a palavra, a sua mente está havendo uma transformação dentro de você. Por isso que o diabo quer tanto que a gente não leia a Bíblia. Ele não quer que você leia a Bíblia. Ele quer que você acredite no que está passando na novela. Ele quer que você se iluda com os filmes de Hollywood, que trocou tudo. Gente, eu até comecei no canal do YouTube, a falar de alguns filmes. Gente, é muito difícil você encontrar um filme que você assiste do início ao fim e que você não vê ali raízes de feminismo, coisas que, entendeu? É a mulher querendo dominar o homem, é a mulher que toma a iniciativa, os homens são frouxos. Então, assim, você vê tanta coisa que é contrária ao que a palavra de Deus ensina, que você fica, assim, espantada. Quando você tem conhecimento da palavra, você vai vendo que os filmes de hoje em dia, não dá. E assim, e se você ainda tem o conhecimento da palavra, e você assiste, e você sabe separar, não, legal, me distrair aqui, beleza. Mas você consegue enxergar, né, aquilo que tá de errado ali, né? Inclusive tem a Sara Shiva também fez um canal, ela fez um canal específico sobre isso, assistam lá, é fantástico. Ela faz uma análise daquele filme A Cabana, que foi um filme que muitos cristãos acharam o máximo aquele filme. Gente, vocês precisam ver o que está por trás daquilo ali. A Sara Shiva explica muito bem. Mas não vamos fugir aqui do assunto, não. Vamos voltar aqui. Mas é só porque o que eu quero dizer é o seguinte. Se você tem a palavra de Deus no seu coração, um filme não te engana. A novela não te engana. O conselho da amiga não te engana. A palavra do professor lá na faculdade não te engana, tá? Se você tem o conhecimento da palavra. Então, para nós vivermos uma vida de santidade, nós precisamos conhecer a palavra. E olha só como é que liga na primeira coisa que eu falei. Se você ama a Deus, cara, você lê a palavra. Se você ama a Deus, a sua vida está pautada nele. E ele fala conosco aqui através da palavra. Tem gente que fica esperando um profeta, né? Tá esperando um profeta, tá esperando alguém falar alguma coisa. Pega a sua Bíblia. Vou te ensinar uma coisa. Que inclusive, para eu escrever, eu tô escrevendo esse livro de Pureza e Santidade. O que eu fiz? Hoje em dia a gente tá tão mais fácil. Tão mais fácil. Eu fui procurando o que eu queria saber no Google. Eu cheguei no Google e fiquei lá pesquisando versículos que falam sobre pureza, versículos que falam sobre impureza, versículos que falam sobre santidade, versículos que falam... Então o que eu quero dizer para você é o seguinte. Tô com um problema na área X da minha vida. Leia a Bíblia, você pode ler ela sistematicamente, de Gênesis a Apocalipse, ou com um plano de leitura, tá tudo certo. Mas se você tá vivendo um problema, igual agora, o nosso problema agora é que nós estamos solteiras, nós queremos casar, né? E a gente tá sentindo sol, tá sentindo triste, ou tá querendo viver em santidade, não sabe como. Então você vai no Google, você pesquisa lá essas questões, colocando sempre assim, versículo que diz isso, né?
e você vai ter um apanhado de coisa. Depois você pega a Bíblia e começa a estudar. Você não vai só pegar uma passagem e ler um pedaço aqui, igual a Tessalonicenses 4. Maravilha! Leia Tessalonicenses 4, né? 1 Tessalonicenses 4. Leia lá o livro de Coríntios, leia Colossenses, leia. Mas se você pesquisar dentro daquele assunto que é a sua necessidade, você vai ver que as respostas estão aqui. Estão na palavra de Deus. Entendeu? Então fica só essa dica aí para você pesquisar naquilo que é o que você quer saber, né? Eu lembro que uma vez uma colega minha falou assim, eu acho que a Bíblia nem fala esse negócio de beber, né? Aí eu pensei comigo, meu Deus, ela lê a Bíblia demais, meu Deus. Como? A Bíblia fala sobre bebida. Quer saber sobre esse assunto? Pesquisa, você vai ver lá, vai estar lá. E tem em vários lugares, entendeu? Então o que acontece? Nós precisamos entender que primeiro nós precisamos amar, e o amar é obedecer, e para obedecer, né, para manter a conduta em pureza, em santidade, né, do jovem, ele precisa ter a palavra no seu coração, então ele precisa ler a palavra, precisa estudar a palavra, não é só ler, né, ler e estudar para entender, para ir ligando, igual nós estamos fazendo aqui, ó, pegando um versículo, o outro, colocando aqui, entendendo o que a Bíblia está dizendo, né? Então nós precisamos disso, nós precisamos. E o que nós estamos fazendo com isso? Quando a gente ama a Deus, a gente teme ao Senhor, a gente se relaciona com Ele, como é que a gente relaciona com Deus? A gente vive a vida que Ele quer que a gente viva, né? Que está na palavra, nós precisamos obedecer a palavra. A gente ora, a gente jejuma, a gente lê a palavra. A gente se relaciona com outras pessoas que também têm a mesma visão, o mesmo propósito de vida que o nosso. Né? A gente participa de uma igreja, né? São muitas coisas. É assim que a gente se relaciona com Deus. Então nós precisamos estar atento a todos esses detalhes para que a gente alimente mais o quê? O espírito e faça morrer a carne. A gente precisa fazer morrer a carne, né? Então, ó, vamos lá. Façam Colossenses, esse também eu quero ler para vocês, gente, que é uma passagem bíblica que a gente precisa entender isso aqui. Colossenses capítulo 3. Eu quero chegar lá no versículo, deixa eu ver o que eu anotei aqui. 3:5, que fala assim, ó: sendo assim, fazei morrer tudo que pertence à natureza terrena, né, que é uma natureza pecaminosa. Imoralidade sexual, olha só. Imoralidade sexual. Como é que eu faço, Dani, para viver abstinência? Olha aqui. Então, ó, fazei morrer tudo que pertence à natureza terrena, imoralidade sexual, impureza, paixões, vontades más e ganância. Vontade má, gente, tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus é uma vontade má, tá? Então, ó, vontades más e a ganância, que também é idolatria. Mas eu quero ler desde o iniciozinho aqui, do capítulo 3, para vocês entenderem como que tudo que a gente está falando aqui tá ligado. Olha só, gente, olha só. O título desse capítulo de Colossenses 3, o título é Vivendo Plenamente em Cristo. Olha só. Portanto, visto que fostes ressuscitados com Cristo, ou seja, você morreu lá, sua velha natureza morreu, você foi ressuscitado com Cristo. Se você nasceu de novo, aceitou Jesus, você nasceu de novo, você agora, né, olha só, foi, né, ressuscitado, ó. Portanto, visto que fostes ressuscitados com Cristo, buscai o conhecimento do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensai nos objetivos do alto. Por quê? Por que eu vou me preservar, que eu não vou ter vida sexual antes do casamento? Por quê? Porque eu estou preocupado, ó, pensar nos objetivos do alto. Eu estou preocupado com o que Deus pensa, com o que Ele quer. Não com o que é a minha vontade carnal, com o meu desejo carnal. Eu preciso viver em renúncia para viver a santidade. A santidade se trata da separação e da renúncia daquilo que é considerado impuro, mal ou profano. Tudo que não for a vontade de Deus, que é contrário à vontade de Deus, é mal. Nós temos que entender que nós precisamos priorizar, né? Se nós amamos verdadeiramente a Deus, né? O amor a Deus, o primeiro mandamento, amar a Deus, se nós priorizamos isso, primeiro são as coisas do alto e não a nossa vontade, né? Eu recebi uma pergunta, mas então se você não casar, você não vai fazer? Querida, eu estou preocupada em obedecer ao meu pai, ao meu rei.
Não importa, o resto não importa. Não importa. Eu busco ao Senhor por aquilo que é o desejo do meu coração? Claro, vou buscar até o fim. Teve um pastor, não sei se vocês conhecem, que faleceu, foi até de Covid, nessa época que teve a Covid, o pastor Drummond Lacerda. Ele, 15 dias antes de adoecer, perguntaram para ele assim: pastor, por que algumas pessoas, né, a gente ora, algumas pessoas ficam doentes e Deus cura, e outras pessoas a gente ora e Deus leva, né? O que fazer, né? Eu não consigo entender isso. E ele deu uma resposta muito sábia. Mal sabia ele que poucos dias depois ele viria a falecer. E essa mensagem foi um consolo para a esposa dele, né? Ele disse assim: irmãos, eu não sei responder essa pergunta. Eu não sei por que Deus faz uns serem curados e outros morrerem. Mas eu sei de uma coisa, que como cristão, eu vou orar até o último minuto para que essa pessoa seja curada. Então, pegando aqui para nós, né, como solteiras, temos o desejo de formar família, nós vamos orar até o dia que Jesus voltar, gente. Nós vamos orar, nós vamos buscar por aquilo que é o desejo do nosso coração. Mas nós não vamos pecar para conseguir namorado, para conseguir manter um relacionamento. Não, porque ele só casa comigo se eu morar com ele antes. Então não, filho. Então não, porque em primeiro lugar aqui são os preceitos de Deus. Em primeiro lugar é o que, afeta lá o alto. Então, é isso que está dizendo aqui. Olha só. Então, visto que fostes ressuscitados com Cristo, buscai o conhecimento do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pensai nos objetivos do alto e não nas coisas terrenas. Pois morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus, né? O sacrifício dele não foi em vão, nós estamos aqui para obedecê-lo, para amá-lo, para fazer a sua vontade, né? Então, quando, vamos lá, a vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, for manifestado, também vos manifestareis com ele em glória. Aleluia, né? Nós vamos para o céu e, né, vamos manifestar em glória com ele. Sendo assim, e aí é que a gente chega naquele versículo que a gente leu. Sendo assim, fazei morrer tudo o que pertence à natureza terrena. Ora, se você sabe o seu lugar de filha, se você entendeu que você é uma princesa do reino por amor ao Pai, se você entendeu o seu lugar de filha de Deus, Ele é Deus, você é filha, Ele é o rei, você é súdita, né? Você é princesa que te foi dado direito, né? Como Jesus morreu, de nós herdarmos com Ele, ser co-herdeiros com Cristo. Então nós fazemos parte de um reino celestial. Então, fazei morrer. Tem uma parte nossa? Tem. Porque se você entendeu tudo isso e você entendeu que você é filha de Deus, você não vive mais a velha vida. Você não vive mais uma vida que o alvo é o pecado. Que o pecado não tem problema fazer. Não tem problema. Tem problema. E por que tem problema? Porque é desobediência a Deus. É Ele que manda. A gente só obedece. A gente só obedece. Por quê? Porque Ele enviou o seu Filho para morrer por nós, para termos o direito, o poder de sermos chamados filhas. Então, é isso que nós precisamos entender para viver uma vida de santidade. Nós precisamos fazer morrer aquilo que é da nossa própria natureza pecaminosa. E aqui ele cita, imoralidade sexual. Tá? Essa versão aqui cita imoralidade sexual. Tem versão que acho que fala prostituição, né? Mas dentro da imoralidade sexual, você pode entender aí os pecados sexuais. Que muitas vezes, né? Os pecados sexuais inclui também, né, a vida sexual fora do casamento, mas tem outras coisas também, tá? A sensualidade, a lascívia, né? A lascívia, gente, é despertar o desejo no outro. Aí você fala, mas quem tá pecando é o outro. Não, quando você desperta, né, faz o outro pecar, o pecado é seu também. Então, olha só, é muito sério, é muito sério. E aqui, faça morrer, né? Imoralidade sexual e impureza. Impureza. Você precisa ser santo e puro.
paixão, vontades más e ganância, que também é idolatria. A ganância, nós podemos colocar aqui, muitas vezes a menina, né, é difícil, às vezes a pessoa não quer, né, namorar, não começa a namorar, às vezes sabe por quê, gente? Porque ela quer um rapaz que tenha muita condição. Isso também é uma coisa que a gente precisa, como mulheres solteiras, né, a gente precisa repensar. Por quê? A gente vê os filmes, né, como eu já comentei aqui, os filmes, as novelas, tudo é muito lindo, tudo é muito rico, tudo é muito caro, mas a gente sabe que essa não é a realidade, né? Então, a gente precisa também fazer morrer isso aí também, né, a ganância. Às vezes a gente quer algo que é uma coisa muito de ficção, sabe, gente? É coisa assim, algumas pessoas têm, gente, mas são poucas pessoas que têm. Então, assim, não para te desanimar, não, mas assim, o normal, a vida normal, né? Não é esse glamour, essa riqueza toda, não. As pessoas são normais, trabalham, cada um tem o seu emprego, ganha um salário mínimo, ou, né, alguns ganham um pouco mais, né? Vocês podem crescer juntos depois, não precisa ter essa ganância toda. Mas enfim, né? Não vamos fugir aqui do foco, né? Só porque aqui, inclusive, tem isso, né? Fazer morrer. Ó, fazer morrer tudo que pertence à natureza terrena, e ele inclui aqui também a ganância. Então a gente precisa vigiar para estar obedecendo a palavra, né? Para estar obedecendo a palavra. Agora, vamos lá então, né? Deixa eu ver o que mais eu anotei aqui. Façam morrer. Tá. E aqui também tem lá a passagem tão conhecida, né? Que a gente já até começou a falar aqui, já começamos a comentar aqui, mas vamos frisá-la mais uma vez. Ó, lá em Romanos 12, 1, 2, vai dizer o quê? Se ofereçam em sacrifício vivo. Então, é sacrifício, é renúncia. Não vai ser fácil. Me dá uma pílulazinha, me dá um botãozinho que eu aperto para poder viver em santidade. Não é fácil, querida. Não é. Esforcem-se, né? Ó, se ofereçam em sacrifício vivo, santo, olha só, depois a palavrinha que vem, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Transformem-se pela renovação da sua mente. Como é que a sua mente vai ser renovada? Né? A palavra diz que a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Jesus. Jesus é a palavra é Jesus. É o que nós já falamos aqui, precisamos entender a palavra, ler a palavra, e a verdade irá nos libertar. Tem gente, quantos testemunhos que você já ouviu, que a pessoa simplesmente leu a Bíblia? Eu posso citar um aqui que eu já ouvi o testemunho dele, Rodolfo Abrantes. Ele conta no testemunho dele que ele fumando baseado e lendo a Bíblia, que a princípio, né, ele não tinha entendimento, então ele lia a Bíblia fumando baseado. E aí, ele lendo a Bíblia, ele entendeu que ele tinha que parar com o baseado, que ele tinha que parar de usar droga. Então, ele lendo a Bíblia, ele foi liberto. Olha só. Então, às vezes, a gente espera, né, ouvir isso na igreja. Eu precisava de uma reunião de jovens que me instruísse, eu precisava disso, eu precisava daquilo. Se você lê a palavra, você vai descobrir coisas. É só obedecer. Você vai ver coisas e vai assim, mas isso aqui não tá certo. Olha, é mesmo. Olha o que a palavra tá dizendo. E aí você se amolda à palavra de Deus. E aí, minha filha, glória a Deus, é isso aí. A vida do crente, né, da princesa, né, da filha de Deus, é essa. Nós vamos aprendendo aqui com o Senhor, com a palavra de Deus, e a verdade irá nos libertar. Quando você entende, né? Você lê a verdade, os seus olhos veem a verdade, você não consegue mais ser o mesmo, ser a mesma. Entendeu? Então, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Quanto mais você lê a palavra, mais a sua mente será renovada. Mais você vai ver que não é o que alguém falou. Tá errado aquilo lá. Não é o que você viu no filme. Não é o que tá errado, né? Não é o que você viu, às vezes, até mesmo dentro da sua casa, né? Às vezes, o casamento dos seus pais não é um bom exemplo para você ver, né? Às vezes, um irmão, uma irmã, coisas que você tá vendo aí que tá ao seu redor e não é aquilo. Quando você lê a palavra, você vê que não tá certo.
Então é isso, a gente precisa entender, a verdade nos liberta, a palavra de Deus é a verdade. Então nós precisamos ler a palavra. Amém? Agora, como a gente comentou né, eu transformei nesse título, como eu falei no início da live, né? As duas sugestões de tema de live foram, né? Como viver em abstinência, né? Se guardar para o seu marido. E como controlar os hormônios na solteirice. Foram essas as sugestões. E eu transformei em como viver em santidade na solteirice, porque tem tudo a ver, né? Como tudo que a gente já falou aqui, você já entendeu. Tá. Mas eu quero falar especificamente, porque isso aqui é um negócio bem interessante, ó. Controlar os hormônios. Deixa eu só beber uma aguinha aqui, a garganta. Então, o que acontece? Sobre controlar os hormônios. Certa vez, se eu não me engano, foi Ana Paula Valadão, disse o seguinte: hormônios não se convertem. Então, nós precisamos vigiar. Vigiar. Por quê? Deus nos fez seres sexuais. A gente tem hormônios, né? O ciclo, né, da mulher, que vai lá entre 21 e 28 dias, né? Se você ainda não fez uma pesquisa sobre isso, eu te aconselho a fazer. Procure saber, procure entender o seu ciclo menstrual. Por que eu tô falando isso? Porque quando você entende o seu ciclo menstrual, você vai saber os dias que você está. Às vezes aquela coisa de você achar assim que você tá muito triste porque... eu tô triste porque eu tô sozinha. Tô chorando. Às vezes não é. Às vezes você só tá um pouco mais abatida por conta dos seus hormônios. Então é bom que você entenda o seu ciclo menstrual para você saber quais os dias que você fica de fato por conta do aumento, da diminuição dos hormônios. Também não sei explicar aqui, né? A aula não é disso, né? Não vou dar uma aula disso. Mas você procura saber, eu procurei saber recentemente e entender um pouquinho melhor, porque tem dias do seu ciclo menstrual que você vai ficar mais tristinha, tem dias do seu ciclo menstrual que você vai ficar com mais, né? Vai ficar mais tentada. Então isso é importante você saber para você vigiar mais, entendeu? Para quando tiver nesses dias de mais tristeza, você sabe, não, isso na verdade é os meus hormônios. Sai para lá, em nome de Jesus, esses dardos inflamados do maligno, eu repreendo agora, que tá aqui botando na minha cabeça que é porque eu tô solteira. Não é porque eu tô solteira, é só porque é o meu hormônio aqui que tá, entendeu? Enfim, então assim, você precisa saber os dias que você tá assim para você não atribuir a uma coisa contrária, tá? Então procura saber sobre isso aí, para você não confundir as coisas, não atribuir a outra coisa algo que na verdade são só os seus hormônios, tá bom? E vigia, por exemplo, no dia que a gente fica, né, que normalmente é justamente no período fértil, que é mais ou menos no meio do ciclo, que são os dias que a gente fica mais tentada, por uma questão mesmo hormonal, se você está num namoro, evite sair nesses dias. Ou se você sair, não saia só você e seu namorado, saia com mais alguém. Porque você sabe que você tá ali nos dias propícios por conta do seu hormônio, por conta do seu natural. Isso é o natural da sua vida, tá bom? Então, você pode tomar esses cuidados também, tá? Ter conhecimento do seu corpo, de como funciona o seu corpo e fazer por onde. Então, isso é uma coisa também, né? Já que me perguntaram, né, da questão dos hormônios. Então, conheça, né, o seu ciclo menstrual para você ter controle disso aí e saber fugir, né? O dia que você tá na bad, assim, que você tá... Negócio, não fica assistindo filme de romance. Aí você fica lá assistindo filme de romance, série de romance, no dia que você tá tristinha. Aí você se enfia a cara lá no sorvete, né, na pipoca, nas coisas e tal, negócio, sendo que a questão é hormonal, e aí você vai ficar se sentindo pior com relação, né? Porque eu tô sozinha. Então, tenha cuidado com isso aí, né? Beleza. E outra coisa, né, que está na palavra de Deus, que como nós falamos aqui, né, desde o início nós estamos falando aqui, principal, vamos ler a palavra de Deus, que a verdade libertará, e tal, e tudo que nós falamos aqui. Mas, como hormônio, né, não se converte, hormônio não se converte, o que a gente precisa é vigiar, e a gente precisa também, outra coisa, que é o que a palavra fala, com relação a pecados sexuais. Como é que a gente faz com relação a pecados sexuais? Só tem uma coisa. Apesar de que a Bíblia, né, muita gente fala assim, tem que resistir ao diabo. Depois nós vamos falar um pouquinho também disso aí.
Mas quando a Bíblia fala sobre imoralidade sexual, o que a Bíblia fala? A palavrinha é fugir. Fujam. Fujam. Sai correndo. É o que eu falei aqui. Você vê que você tá mais tentada, nem sai com o namorado. Naquele dia, não. Entendeu? Porque você não tá legal. Então, fugir, né? Tá lá em 1 Coríntios 6:18. Fujam da imoralidade sexual. Todo tipo de pecado sexual, lascívia, né? Todo tipo de pornografia, masturbação, filmes e séries que ficam com muita coisa, minha filha. Você tem isso aí, você tem que fugir. Isso não faz parte da vida do cristão, da cristã, da filha de Deus. Corta isso aí. A Bíblia fala que se o teu olho te faz pecar, arranca ele. Hoje a gente sabe que a questão não é o seu olho, né? Não é o seu, você não precisa arrancar o seu olho. Mas aquela série tá te fazendo pecar, aquele filme, aquela novela, então é isso que você tem que cortar. Ah, eu vejo Instagram, eu fico mal, corta isso aí. Corta o que tiver te fazendo pecar. Entendeu? Porque você precisa fazer aquilo que te cabe, é a ordem do Senhor. Seu olho vai te pecar, arranca o olho. Não é exatamente você arrancar o olho. É para você tirar da frente dos seus olhos aquilo que você... A sua mão te faz pecar, agora você tem que... Você tá entendendo? Então, assim, aquilo que te provoca, né, os seus instintos, né, que nós somos assim, Deus nos fez assim, mas para dentro do casamento. Então, aquilo que provoca os seus instintos, você precisa cortar. É o que a Bíblia fala, né? Arranca fora, arranca fora. Não necessariamente o olho, não necessariamente a mão, mas aquilo que te faz pecar, né? Aquilo que te faz pecar, você precisa cortar, tá bom? Então, e precisa fugir. E precisa fugir. Tá lá 1 Coríntios 6:18. Guarda isso aí. Fujam da imoralidade sexual. Fujam, 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 fujam. Entenda isso, tá? Fujam. Ah, Dani, mas tem um versículo lá que fala sobre resistir ao diabo. Eu anotei ele aqui também pra gente falar sobre ele. Olha aqui. Tiago 4:7-8. Fala assim, ó. Submetam-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de Deus. Olha só que interessante. Antes de falar resistir ao diabo e ele fugirá de vós, está dizendo o quê? Qual a primeira parte do versículo? Submetam-se a Deus. Você acha que tem como a pessoa vai resistir ao diabo sem se submeter a Deus? Aí se a pessoa não está se submetendo a Deus, não está vivendo uma vida como quem ama o seu pai, não está obedecendo, não está lendo a palavra para conhecer e para obedecer, você acha que ele vai resistir ao diabo? Primeiro submetam-se a Deus. O que é submeter a Deus? É obedecer a Ele. É obedecer. Só que é o detalhe que nós já começamos falando aqui no início. Quem ama, obedece. Você não obedece porque aquilo é ruim de fazer, não. Você obedece porque você ama. Você ama o seu pai, o seu rei. Você ama. Quem ama, obedece. Quem ama, obedece. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no horário, gente. Nossa, 8h51 já, meu Deus. Passou rápido, não passou? Passou rápido. Então, gente, é isso. Agora, mais um detalhe também. Você pode me dizer assim, Dani, eu oro, eu leio a Bíblia, eu tô na igreja, eu faço isso, eu faço aquilo, e ainda assim tá muito difícil pra mim, tá pesado, tá muito difícil, muito, muito difícil, tá? E aí eu tenho umas coisinhas aqui pra te dizer. Você precisa, né? Às vezes você está precisando de passar por um processo de cura e libertação, tá? E isso aí, eu sei que não são todas as igrejas que tem, mas eu quero indicar aqui o perfil da pastora Tânia Tereza, tá? Se você não conhece, conheça a Tânia Tereza. Procure saber do trabalho dela. Ela tem um seminário que se chama Silk, né, que é um seminário de libertação e cura. Então, às vezes, você necessita de passar por um processo de cura e libertação. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: peça ajuda.
Não fique sofrendo, não fique pecando e deixando para lá, né? Procure saber, tenha conhecimento e corra atrás para que você seja liberto, se esse é o seu caso, né? Chegando aqui no último extremo, tá bom? E uma coisa que, né, eu não posso deixar de falar sobre pecados, né, sexuais, né? Qualquer pecado, na verdade, né? Até coloquei um post agora recente falando sobre isso. A gente precisa, sobre os nossos pecados, assim que a gente percebe o nosso pecado, a gente precisa se arrepender, a gente precisa confessar e a gente precisa deixar, né? Não tem como viver uma vida de santidade se tem pecados que você nunca se arrependeu, se tem pecados que você nunca confessou. A Bíblia fala: confessai uns aos outros e orai uns pelos outros para que, né, os nossos pecados sejam perdoados, para serem curados, né? Eu não anotei esse versículo aqui agora, mas enfim, né? Pesquisei que você vai saber, só olhar no Google. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: é preciso haver o arrependimento de coração, tá? E é preciso confessar. Você precisa procurar uma pessoa e confessar, que ore por você. Não é confessar, sair falando para qualquer pessoa de todo jeito, não, porque de acordo com o pecado também, né, meu filho? Não dá para você sair confessando assim para qualquer pessoa, não. Mas você procure uma pessoa e busque, né, estar confessando, porque é necessário. É necessário arrepender, é necessário confessar. A confissão sem ter arrependido também não adianta nada. Então você precisa arrepender, confessar e deixar o pecado, tá? Então é isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Nosso horário aqui, né, que eu acho que é 1 hora, né, que fica lá. E tem até uma pergunta aqui, deixa eu ver se eu sei mexer, gente. Deixa eu ver aqui, perguntas. Ai, meu Deus. Pra eu não sair aqui. Ah, não. Ai, não vou saber mexer com isso, gente. Perdoa. Mas enfim. Então nós vamos encerrar aqui por hoje, né? Eu espero poder estar fazendo aí outras lives. Nós já temos outros assuntos. Hoje uma moça também me abordou sobre outro assunto que eu ainda quero comentar com vocês. Depois eu falo nos stories, que eu vou olhar lá direitinho para falar com vocês, tá? E eu queria deixar aqui também para vocês o convite, né? Eu criei um curso, eu creio que foi o Senhor que me deu esse curso, né? Que é Princesas do Reino, por Amor ao Pai, né? Eu tô até aqui, né, com a camiseta. E esse é um curso que foi um momento que parece que me caiu a ficha do que é o propósito de Deus na minha vida, né? Sabe quando vira a chavinha e você percebe assim: meu Deus, eu preciso falar sobre isso. Quem está falando sobre isso? Eu preciso falar sobre isso, né? E de fato, como eu já coloquei aí nos posts aí passados, se vocês leram, né, eu coloquei, né, que por muito tempo eu procurei alguém que tivesse o conhecimento que eu tenho hoje. Se eu tivesse hoje, né, se quando eu tinha 20 anos, eu tivesse alguém com 40, né, com quase 40, igual eu estou hoje, já com 39 anos, para me instruir, né, quantos erros eu teria deixado de cometer, como eu teria agradado ainda mais ao Senhor e como eu teria aproveitado melhor, né, a minha fase de solteirice, né, que eu nunca imaginei que eu ia estar até os 39 solteira, né, mas eu estou, né, e eu tive que aprender apanhando, porque quando o Senhor nos ama, Ele nos corrige, né, e a correção dele muitas vezes é com açoites, né, aquele que ele tem por filho, né, por filha, nós como filhas, ele açoita. Então, assim, se a gente não aprende pela instrução, pelo que as pessoas, né, podem nos instruir, a gente acaba tendo que apanhar muito para poder aprender, a gente acaba tendo que passar por muito sofrimento. Então, hoje, eu vejo que eu posso hoje ser a resposta de moças mais jovens que estão esperando no Senhor, que desejam o casamento e que querem fazer da sua solteirice uma fase produtiva, né? Uma fase onde a gente frutifique, né? Para a glória do nosso Senhor, para a glória do nosso Rei, do nosso Pai amado. Então, queridas, eu convido vocês a conhecerem o curso, o link tá lá na bio. Dá para dividir em até 12 vezes, né? O preço tá um preço super razoável. Eu até pensei em colocar ele a 297, mas eu deixei a esse preço de 197 para que ele fosse mais acessível, né?
as meninas que querem viver uma vida de santidade, uma vida com uma conduta de filha de Deus ainda na sua solteirice. Então eu peço a vocês que vão lá, conheçam, tá lá explicadinho os temas, né, que serão abordados, tá? Estão todos lá, já tem algumas aulas já liberadas, eu ainda estou gravando as aulas, né? De acordo com a gente vai fazendo esse trabalho aqui de live, tudo, e as coisas que vocês vão me falando, a gente vai acrescentando lá no curso também, né? Enfim, a gente precisa atender a necessidade, né, na minha cabeça, né? Eu preciso atender a necessidade dessas meninas. E foi uma coisa assim tão linda, porque de repente eu estava na cozinha e Deus me veio assim, faz um curso assim, 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 assim. E eu corri pro celular e anotei os títulos já das aulas, os temas das aulas, né? E depois eu fui trabalhando ali. Então, nos temas, mas que eu quero dizer o seguinte, eu creio que foi Deus que me deu esse curso. E que esse curso vai abençoar muitas de vocês, né? Eu creio nisso. E por isso eu estou fazendo, e por isso eu fiz, e eu vou continuar, né? Então, eu peço a vocês que vocês conheçam, né? Entre lá no nosso curso. Pode ser dividido, pode ser em boleto, pode ser... Tem várias formas de pagamento lá e você pode estar adquirindo o curso. E eu tenho certeza e tenho orado por isso, para que você seja muito abençoado através desse curso. Amém? Você já viu aqui como é que eu converso e tal, eu sempre estou com texto bíblico, eu estou sempre aqui trazendo para a palavra, né? Eu não fico falando aqui, só te enrolando, falando o que eu penso, o que eu acho, mas eu trago para a palavra e assim também é o curso. Então, vamos encerrando por aqui, né? Vou ver se eu consigo deixar gravada essa live, tá bom? E eu agradeço a participação de vocês, né? A live, teve gente aí o tempo inteiro, né? A gente aí assistiu do início ao fim. Muito obrigada pela participação de vocês. E eu espero vocês na próxima live. Nós ainda vamos marcar para um assunto que a gente já tinha combinado lá, mas a gente já tem outro assunto já, tá? Então eu vou ver direitinho com vocês e acompanha aí os stories, segue a gente aí se você ainda não segue. E para você acompanhar que em breve teremos novas lives nesse estilo aqui, tá bom, gente? Então, muito obrigada, boa noite e até mais. Tchau, princesas!